Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Uma mensagem que pode mudar a sua vida. Examinando as Escrituras. Vamos convidar a Trindade para continuar aqui conosco. Soberano Deus, Pai, santificado e glorificado é o Teu nome. Pai, neste momento eu quero agradecer pela essa oportunidade de mais uma vez poder estar aqui fazendo a Tua vontade. Obrigado pela oportunidade de falar do Teu amor. Convido para continuar conosco aqui em nosso meio. Que todas as palavras, meu Senhor, que eu disser aqui nessa noite não saia pelo desejo da minha carne, mas que o Espírito Santo ele possa me usar para fazer o Teu querer, a Tua vontade. Somente a Tua vontade. Nos conduza na palavra dessa noite. Nos dê o discernimento, nos dê o entendimento. E também dê o entendimento aos nossos ouvintes, aos nossos irmãos que está nos ouvindo nessa noite, para que essa mensagem seja absorvida, que seja entendida no nome de Jesus. Amém? A mensagem que eu quero compartilhar com os irmãos e com os ouvintes nessa noite de quinta-feira é uma mensagem já bastante conhecida. É sobre a parábola do trigo e do joio. Meus irmãos, eu quero tentar trazer nessa noite 3 lições básicas que foi despertado em mim nesta parábola do trigo e do joio. A mensagem de hoje ela está baseada no texto escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 13, no verso 30. Está escrito assim: deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Glória a Deus. O joio, então, ele vai ser amarrado em pequenos pacotes, em pequeno molho para queimar. Mas o trigo vai ser guardado, ajuntado e guardado no celeiro. Aleluias. Amados irmãos, a parábola do trigo e do joio, ela é linda e muito interessante. E também nos traz aí grandes ensinamentos. Eu quero aqui destacar alguns que eu consigo absorver dessa parábola do joio e do trigo. E o meu ponto de visão são esses os pontos específicos. Esses pontos específicos. Glória a Deus. O dono do campo. O primeiro ponto. O dono do campo. Quem é o dono do campo? É Jesus, o semeador de trigo. No mesmo livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, no verso 37,
E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Aleluias. O segundo ponto é o inimigo. Quem é o inimigo? É Satanás, o semeador de joio. Mateus, no capítulo 13, verso 39. O inimigo que o semeou é o diabo. E os ceifeiros são os anjos. Aleluias. Terceiro ponto. O trigo. O que é o trigo? O trigo são os filhos do reino, os cristãos, os soldados de Cristo, os seguidores de Cristo. Esse é o trigo. No mesmo livro do Evangelho de Mateus, no capítulo 13, verso 38, está escrito assim: e a boa semente são os filhos do reino. Qual é a boa semente? O trigo. O quarto ponto: o joio. Quem é o joio? É os filhos do maligno. Isso é, os incrédulos, o ateu e etc. Mateus, no capítulo 13, do verso 38, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Aleluias. Campo. Campo é o mundo. Campo é o mundo, ou seja, não é a igreja. Mateus, no capítulo 13, 38, está escrito: o campo é o mundo. Ceifeiro são os anjos do Senhor, os anjos de Deus. Que nesse mesmo versículo de Mateus está escrito: os ceifeiros são os anjos. Aleluias. E a ceifa, meus queridos, é o fim do mundo. É aquela colheita que vai ser feita. Aleluias. É o fim do mundo. Isso é, para entender melhor, chega o tempo do julgamento. Aleluias. Está escrito lá. E a ceifa é o fim do mundo. Aleluias. Glória a Deus. Amados irmãos e ouvintes que nos ouvem nessa noite, eu quero aqui perguntar. E a pergunta é: por que deixar crescer juntos o trigo e o joio? Afinal de contas, não seria melhor separá-los o quanto antes? Eu encontrei uma resposta. É porque ambos, aleluias, ambos, as flores são muito parecidas. Alguns dizem que são iguais. Quando se compara uma flor de trigo com uma flor de joio, segundo muitas pessoas, é impossível discernir qual é qual ou quem é quem. Nós devemos crescer juntos com o joio. Aleluias. Glória a Deus. Amados irmãos, eis aqui a diferença entre o trigo
e o joio. A diferença entre o trigo e o joio é somente quando o trigo amadurece, porque o joio ele permanece do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Ele cresce e continua do mesmo jeito. Enquanto o trigo cresce e amadurece. Ou seja, eu quero dizer que o cristão, quando ele é igual ao joio, ele faz muitas coisas erradas em sua vida, mas ao mesmo tempo, ele está sendo corrigido e orientado por Deus, orientado pela palavra e moldado pelo Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Por isso, o cristão novo convertido ainda pode cometer muitos pecados. Mas com certeza, com o passar do tempo, ele vai parar de pecar. A sua vida, enquanto ele cresce como trigo, a sua vida ela vai mudando. E mudando pouco a pouco. E pouco a pouco ele vai aprendendo a amar, aprendendo a perdoar, aprendendo a contribuir. Amém? Glória a Deus. Aleluias. E aqui, meus amados, está a diferença. Porém, o joio é o que permanece sempre do mesmo jeito. O joio, ele cresce e não muda nada. O joio, ele sempre vai estar do mesmo jeito, pecando sem parar. E os anos passam e ele não muda nada. O tempo passa e o joio não muda. Meus amados, nós sabemos o quanto é difícil crescer ao lado do joio. Nós sabemos o quanto é difícil conviver ao lado do joio. Estar ao lado do joio. É muito difícil crescer ao lado do joio. O joio, ele serve apenas para conter e roubar espaço do trigo. Aleluias. E até na raiz, o joio, ele atrapalha. Pois abaixo da terra, a raiz do joio, ela se mistura com a raiz do trigo. Por isso, meus irmãos, ao arrancar o joio antes da hora, tem uma grande chance de prejudicar o trigo. Glória a Deus. Ou seja, o joio, ele enfraquece as bases do trigo. O joio, ele rouba o seu espaço. O joio, ele faz o que foi dada ao trigo. Se alimenta da água que é dada ao trigo. Esse passa por trigo quando ele não é. Só parece. Mas ele não é trigo, ele é joio. Meus irmãos, aleluias. Talvez você já tenha vivido isso.
pessoas que tomam seu espaço, pessoas que usam e usufrua daquilo que Deus te dá, que se aproveitam das bênçãos que Deus derrama para você. Aleluias. Mas, se Jesus, ele disse para não separá-lo antes da hora, então, quem somos nós para querer afastar o de Deus? Aleluia. O joio, ele traz tribulações, mas não podemos afastar ele de nós. Meus amados, esta parábola nos ensina muitas coisas. Entre elas, nos ensina que nem tudo que se faz aqui se paga aqui. Pois tem coisas que o joio só vai pagar quando chegar a ceifa. Aleluias. Assim também, como tem bênçãos que só vamos receber quando chegar a ceifa. Isso é, aqueles que suportam e suportaram com toda a paciência as tribulações aqui, irão receber o peso de glória no celeiro de Cristo. Glória a Deus. Romanos capítulo 8, no verso 18. Aleluias. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aleluias. Então, meus amados, aquele ditado que diz, aqui se faz, aqui se paga, não é totalmente verdade. Meus irmãos, tem coisas que nós passamos por causa do joio. Os filhos do maligno. E eles só vão pagar no eterno fogo, depois da ceifa. Depois da ceifa. Aleluias. Assim como tem coisas que fazemos aqui, mas só vamos receber ali muitas coisas. Aleluias. Muitas coisas que fazemos aqui, vamos receber na Nova Jerusalém. Mateus, no capítulo 13, no verso 38 ainda, vamos lembrar aqui que o campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. Então, meus amados, se o campo é o mundo, então por que parece que tem joio dentro das igrejas? Parece que tem. Aleluias. O que nós aprendemos com essa mensagem? A terceira lição que nós aprendemos, a próxima lição. O campo é o mundo. Por isso, o joio, ele está em todo lugar. Dentro e fora da igreja. Dentro e fora. Está em todos os lugares.
porque o campo é o mundo. Meus irmãos, o campo, ele é o mundo. A igreja não é outro mundo. A igreja está dentro do mundo, ou seja, dentro do campo onde Cristo semeou a semente. E é nesse campo, dentro da igreja, é nesse campo onde Cristo semeia o trigo, que o inimigo vai lá e semeia o joio. Aleluias. Muitas pessoas se enganam. Ele semeia o joio no mundo, dentro e fora da igreja. Ele incomoda o crente e o incrédulo. Ele vem para matar, roubar e destruir. É isso que ele faz no mundo. Está escrito, 2 Coríntios, capítulo 4, no verso 4. Nos quais o Deus desse século, ele cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 1 João, no capítulo 5, verso 19, sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está do maligno. Meus amados, é por isso que as tribulações podem surgir em todo lugar. Dentro da tua casa, no teu trabalho, dentro da igreja, fora da igreja. Por causa do joio. Os filhos do maligno. Mas, meus irmãos, quero te dizer algo. Não temas. Porque a palavra de Deus, a Bíblia, ela garante que Cristo nos consola em toda a tribulação. Você quer algo melhor do que o consolo de Cristo? É em toda a tribulação, não em algumas tribulações, é em todas. Todas elas. E não é só isso não. Cristo nos dá graça para consolarmos os nossos irmãos também, com a mesma consolação em que somos consolados. Aleluias. Cristo, glória a Deus, nos dá graça para consolarmos os nossos irmãos com a mesma consolação em que somos consolados. Aleluias. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 3 e 4. Está escrito assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, da consolação. Aleluias. No verso 4, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que nós também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação,
com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Aleluias. Glória a Deus. E vou dizer mais. Não é só isso. Cristo, ele usa das tribulações. Presta atenção, meu irmão. Escuta. Cristo, aleluias, ele usa das tribulações para nos levar ao crescimento. Aleluias. Romanos capítulo 5, verso 3. Não é somente isto. Nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Paciência, meus amados. Paciência, que é também domínio próprio, temperança, equilíbrio. E é com essa paciência, aleluias, que eu e você vamos ser o que está escrito aqui, ó, no livro de Tiago, capítulo 1, verso 19. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Paciência, domínio próprio e equilíbrio. Aleluia. Glória a Deus. Vamos meditar no que está escrito no livro em Romanos, capítulo 12, verso 12. Aleluias. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 3, verso 2. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Aleluias, glória a Deus. Santo é teu nome, Senhor. 1 Timóteo, capítulo 3, no verso 3. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, não contensivo, não avarento. Aleluias. Glória a Deus. Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 3, verso 4. Alguém que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição e com toda modéstia. Aleluias. É dessa forma que tem que ser o bispo. Meus amados, aleluias. Meus queridos irmãos e ouvintes, tira proveito dessa mensagem. Porque para todas essas coisas, aleluias, é necessário a paciência, a qual Cristo te dá, fazendo uso das tribulações. Tribulações que surgem
por causa do joio. Meus irmãos, o joio não é para você reclamar, murmurar e blasfemar. O joio, meus queridos, é para te fazer crescer ainda mais diante de Deus. O joio é para te fazer crescer ainda mais diante de Deus. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Então, meus irmãos, vamos praticar. Vamos praticar a paciência. Não vamos reclamar, muito menos murmurar, blasfemar diante de Deus. Aleluias, glória a Deus. Amém?